Sair da minha, acabou de sair da missa e vamos começar o padre aí. As carinhas que eu fiz. Vamos começar? Meus irmãos e irmãs, boa noite. Deus abençoe a todos que desde já nos acompanham através aqui das nossas redes sociais. Como foi anunciado através dessas mesmas redes sociais, nós nos propomos neste mês de agosto, que é o mês vocacional, a fazermos algumas partilhas sobre o chamado de Deus, né? Então, sobre os vários chamados que Deus pode nos fazer. E como o primeiro domingo do mês de agosto é dedicado ao Padre, na terça-feira, dia 4, nós celebramos São João Maria Vianney, padroeiro dos párocos, dos padres. Nós vamos iniciar esse nosso mês de live falando um pouquinho sobre a vocação sacerdotal. Então eu, o Glauber e o Breno vamos partilhar um pouquinho hoje sobre essa questão da vocação sacerdotal, tá bem? Então é algo assim muito simples, apenas um modo assim de colocar diante de todos, né, o que se passa por detrás de toda uma vida que decide seguir um chamado de Deus, tá bom? Eu não sei se os meninos querem dar uma noite primeiro, depois eles vão falar também. Boa noite a todos que nos acompanham, queridos amigos paroquianos, queridos irmãos de outras paróquias. Alegria estar com vocês, ainda que virtualmente, mas estamos unidos. Muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando. Boa noite a todos que nos acompanham. É uma alegria também estarmos juntos nessa noite para partilhar essa grande graça que é a vocação sacerdotal, uma grande graça para toda a igreja. Bom, irmãos, então vou eu começar, não é? Como dizia a nossa partilha, a ideia é fazermos algo assim bastante simples, apenas emitir uma partilha, ao menos a ideia não é que ficar contando toda a história vocacional, até porque uma live para contar a história vocacional de 3, né, vai virar assim quase uma trilogia, né? Então vamos com muita simplicidade colocar aquilo que o Senhor nosso pede a cada um de nós um pouquinho sobre vocação, né? Bom, então, começando até mesmo por aquilo que é o mais básico, né? A compreensão de que todo cristão, ele é chamado a algo, né? A palavra vocação, vocare, chamado por Deus, todo cristão é chamado por Deus.
é chamado a trilhar um caminho. É claro, esse caminho é sempre um caminho de seguimento a Jesus Cristo. O que difere de um para outro, de um batizado para outro, é o modo como este chamado ele é vivido, não é? Como esta vocação ela é exercida. Então, a vocação sacerdotal é um destes modos. Temos a vida consagrada, temos a vida matrimonial, temos os leigos, não é, que às vezes seguem a vida matrimonial, mas que às vezes também consagram-se de algum outro modo nesse serviço ao Senhor. Não é? Então, a minha partilha, a ideia mais particular minha de falar um pouquinho sobre a vocação sacerdotal é trazer assim bem à tona esta realidade, esta ideia de que Deus, quando Ele nos cria, quando Ele cria cada um de nós, Deus ele tem como que um sonho para cada um de nós. Deus ele tem todo um projeto para cada um de nós. E é isso, eu creio que nós podemos compreender ou chamar vocação. E neste chamado, então neste caminho que Deus cria, Deus chama cada um de nós, é ali que nós vamos ser realmente felizes, porque é ali que a nossa vida ela vai realmente se encaixar, né? É aquela perfeição, não é? É como se encaixasse uma peça em outra peça, né? É perfeito, é aquela realidade da realização. Então quem é chamado à vida matrimonial vai se sentir pleno, vai se sentir feliz na vida matrimonial. Quem é chamado à vida consagrada vai ser na vida consagrada. Quem é chamado ao sacerdócio vai ser no sacerdócio. Então, primeiro, sempre creio importante compreendermos, partirmos deste ponto que é a vocação e a qual todos nós somos chamados a viver, não é? E é interessante então, partindo agora um pouquinho para a parte um pouquinho mais particular da minha experiência, do meu chamado, é preciso compreender, Deus, Ele é perfeito e Deus é infinito. Então tudo que Deus cria é perfeito e eu diria que tudo que Deus cria tem ao menos um pingo, uma gota desta infinitude. Eu digo isso por quê? Porque toda vocação ela tem as suas características próprias. Quando eu digo toda vocação, é cada indivíduo. Não é? Ou seja, a minha história vocacional ela não vai ser igual a de ninguém. Não vai ser igual a do Glauber, não vai ser igual a do Breno, não vai ser igual, pode ter muitos pontos semelhantes, mas ser exatamente igual, não. Então, a história de cada um, ela não é alcançada por Deus de um modo. Então a minha história vocacional, o modo como tudo começou, é com certeza bastante diferente do que foi com o Glauber, do que foi com o Breno e com tantos outros sacerdotes e seminaristas que nós podemos conhecer. Então Deus, em seu amor, Ele tem essa característica de preservar essa particularidade de cada um. Não é? E essa particularidade um dia começou a acontecer comigo, E não tem nada de extraordinário também, no sentido assim de aquelas coisas assim que as pessoas muitas vezes esperam, que toda a vocação ao sacerdócio ou vida religiosa tenha toda uma história mirabolante. Às vezes Deus ele usa algumas coisas assim mirabolantes, diferentes, mas na imensa maioria não acontece isso, Na imensa maioria as coisas acontecem com muita suavidade. Na imensa maioria das vezes Deus ele vai colocando pequenas coisas, aqui e ali, e que nós vamos lendo e compreendendo como um sinal de Deus, E eu gosto de frisar bastante isso, por quê? Porque muitas vezes as pessoas nos veem, nós padres, os seminaristas, no presbitério, E parece que nós somos seres de um outro mundo, Eu costumo brincar que padre não nasceu de um pé de couve e não deu em árvore. O padre, ele tem família, tem pai, tem mãe, tem irmãos, tem uma história, às vezes já teve outros sonhos em sua vida, mas em um certo momento ouviu o chamado de Deus e resolveu
atender este chamado de Deus, né? Então é sempre, eu creio, é sempre importante recordar isso, né? Nós somos homens, seres humanos, que temos uma história, uma família, e eu gosto sempre de frisar isso porque para que as pessoas compreendam que a realidade vocacional do sacerdócio, ela pode acontecer em qualquer família, né? Eu sempre brinco também, né? As pessoas gostam muito de ter um padre, 2, 3 padres, se possível, na sua comunidade paroquial para atender todas as necessidades, e que beleza seria, não é? Mas quando a gente fala que esse padre poderia ser seu filho, poderia ser seu irmão, aí as pessoas já ficam assim, pois é, já não sei, quem sabe, né? Não, esse padre, um padre pode sair sim da sua casa, pode ser seu filho, pode ser seu irmão, pode ser seu primo. E eu digo isso por quê? Porque muitas vezes um jovem se sente chamado, mas o preconceito que ele enfrenta dentro de casa é tanto que ele fica inibido de corresponder a este chamado, né? Eu comecei a me sentir chamado ao sacerdócio por volta de 8 ou 9 anos de idade. É claro, eu era uma criança, eu não tinha consciência do que Deus de fato queria, né? E de tudo aquilo que eu viveria para poder corresponder ao chamado de Deus, né? Mas eu lembro, eu passei da primeira para a segunda série, nas férias participei de um encontro vocacional, e foi ali a primeira vez que eu cheguei em casa e disse para minha mãe, eu quero ser padre, né? E a partir dali então foi que eu comecei a corresponder a esse chamado e, né, enfrentei, não dentro de casa, pela graça e bondade de Deus, meu pai, minha mãe, os meus irmãos, sempre respeitaram. Talvez inicialmente não tenham entendido direito, até porque, como eu falei, eu era criança apenas, né? Mas respeitaram ao menos, e depois que foram vendo a coisa se tornar sólida, foram apoiando. Mas eu enfrentei de outros parentes, de amigos, de colegas, às vezes um preconceito, um não entendimento, algumas brincadeiras, né, que não ajudavam muito. Pela graça de Deus, o Espírito Santo, eu não dei atenção para nada disso, até acho que isso às vezes pelo meu gênio e o meu temperamento ajudou a me motivar mais ainda, mas há pessoas que não encaram desse modo, né? E procurei, como disse, começar a corresponder, não é? Com 13 para 14 anos entrei no seminário menor, São José, na Arquidiocese de Santa Maria, Rio Grande do Sul, de onde eu sou oriundo. Concluí o ensino médio, depois 4 anos de filosofia, concluindo a filosofia no Seminário Maior São João Maria Vianney, também nessa mesma arquidiocese, onde depois saí, permaneci um ano fora e vim parar aqui na Arquidiocese de Niterói, onde fiz 4 anos de teologia e no dia 10 de outubro de 2015, pelas mãos de Dom José Francisco Rezende Dias, nosso arcebispo, fui ordenado padre. Então, só para resumir um pouquinho, como disse, não vou entrar nos detalhes da história, porque tem muita história por aí, não é? Mas para dizer a vocês, né, falando um pouquinho sobre o que é vocação, falando sobre essa realidade muito concreta da vocação sacerdotal, né, dessa realidade de que nós somos homens, que nós temos uma família, que nós viemos de uma família, que temos pai, que temos mãe, que temos irmãos, para acordarmos para essa realidade, né, de que o sacerdócio ele pode florescer na casa de qualquer família. Às vezes uma família que nem é cristã, Deus pode chamar alguém ao sacerdócio, né, para que todos nós rezemos sempre pelas vocações e, por favor, apoiemos sempre os jovens que se manifestam neste desejo. Pode ser que no meio do caminho ele descubra que não é, mas façamos o nosso trabalho de cooperar, porque nós não sabemos, só Deus e o coração daquele jovem sabe se ele tem vocação sacerdotal ou não, mas apoiemos sem julgar. Se ele foi até um dado momento da formação discerniu que não era, tudo bem. Quantos namoros começam 1, 2, 3, 4, 5 anos e às vezes noivos decidem que eles não têm a vocação para eles dois casarem, saem e acabam encontrando outra pessoa e ninguém julga por causa disso.
Então não é porque um jovem entra no seminário e no final da filosofia, e no meio da teologia, no quarto de teologia, discerne que não é a vocação dele, que nós vamos julgá-lo. Nós devemos rezar, nós devemos apoiar. E por fim, eu gosto sempre de lembrar uma fala de São João Bosco, quando ele dizia que pelo menos 70% dos jovens, dos rapazes, têm vocação ao sacerdócio. 70%. Entre cada 10 jovens, 7 têm vocação ao sacerdócio. Então, se nós temos tão poucos padres em relação ao número de fiéis, é porque talvez esteja faltando oração da nossa parte, é porque talvez esteja faltando apoio da nossa parte, é porque talvez esteja faltando generosidade das famílias, não é? Em dar também os seus filhos para o sacerdócio. Talvez a gente olhando para a história, a gente veja que em tempos remotos, passados, quase toda a família tinha 1, 2, 3 padres. Não o mesmo pai e a mesma mãe, mas era muito comum, às vezes, irmãos, às vezes primos sacerdotes. E aí nós vemos como as famílias elas estão interligadas, não é? Porque as famílias também eram mais numerosas. Então era muito mais comum que numa família numerosa um filho se declinasse a ser padre, uma filha, um filho também a vida consagrada e os outros a vida matrimonial. Então a gente vê como as coisas também estão ligadas, né? Então aqui quis colocar aqui um pouquinho esses pontos. Vou passar agora para os meninos, já vão se preparando quem vai começar também a sua partilha. E já vou adiantando a você que está nos acompanhando, se você quiser fazer alguma pergunta em relação à vocação sacerdotal, né, pode fazer no nosso comentário no final da live, nós vamos tentar responder. Se a sua pergunta é direcionada a mim, coloque ao Padre Galvão, se não, às vezes também pode ser um dos seminaristas, coloque ali o nome do seminarista e pode colocar a pergunta que nós vamos responder no final da live, tá bom? Então vamos passando aí a bola, o Glauber vai seguir a partilha agora. Bom, meus irmãos, boa noite mais uma vez. Antes de qualquer coisa, o que eu queria colocar é aquilo que eu vi no sacerdote, né? Aquilo que mais me chamou a atenção na vida sacerdotal, que foi o carisma paterno, né? Padre é chamado a ser pai. A palavra padre não é à toa, né? Vem de pater, que significa pai. É o pai de uma multidão de pessoas que necessitam desse pai bondoso que é Deus, e esse homem, que é chamado a ser também um pai como Deus é pai, foi escolhido por ele para cuidar desse povo, para ser essa presença paterna. Além de tudo, tal como escolhido por Deus, né, um padre deve ser um homem de Deus. É aquele que busca a oração constante, que busca dizer uma palavra de conforto, de consolo, assim como Deus buscaria fazer e busca fazer. E quem me conhece um pouco mais tempo sabe que eu fui desde sempre uma pessoa muito tímida, né? Fui uma criança tímida, um adolescente tímido, e ainda hoje sou um pouco, apesar de não parecer tanto quanto parecia antigamente. Então, eu era, para vocês terem uma noção, daquela criança que quando chegava uma visita em casa, se trancava no quarto e ficava lá atrás da porta segurando ferrenhamente para não deixar ninguém abrir. E só se sentisse que alguém estava abrindo, esperava dizer, é mãe, é pai, aí eu deixava entrar. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente vê uma pessoa muito tímida, nunca imagina que essa pessoa tímida vai ter coragem de um dia ir a público e falar para esse público, seja ele pouco, seja ele muito, mas principalmente para um número grande de pessoas que normalmente se faz presente na Santa Missa. E eu, como falei, não deixei de ser tímido, mas isso foi sendo trabalhado aos poucos, né? Quando criança frequentei muitos psicólogos e depois, com o tempo, principalmente depois que eu comecei a me envolver com pastorais na minha paróquia de origem, foi que eu comecei a me soltar um pouco mais. E como foi que eu descobri
o chamado ao sacerdócio. Não sei se vocês chegaram a ver há pouco tempo uma postagem que eu fiz sobre o Dia do Padre, homenageando inclusive o padre amigo, o padre Giovanni. Eu falava de uma pergunta que ele me fez: ele nunca pensou em ser padre? Eu já contei isso para alguns amigos algumas vezes. Foi num dia em que eu fui à faculdade e eu não tive aula. Então, eu saí da faculdade, fui para o ponto de ônibus, peguei o ônibus. Antes de ir para casa, eu dei uma passada na paróquia e fui rezar um pouco. Fiquei na Capela do Santíssimo rezando. E quando eu dei por mim, vi uma pessoa por trás de mim colocando a mão no meu ombro. Quando eu olhei, era o padre Giovanni. Ele me cumprimentou, falou: Deus abençoe. Eu nunca pensei em ser padre. E aquilo me tocou profundamente. Era um sacerdote falando comigo diante do Santíssimo Sacramento. Eu pensei: à toa não é. E aquilo ficou no meu coração, que eu fui rezando em cima daquilo, até que chegou um dia em que eu decidi que eu queria ser padre. Que dia foi esse? Dia 1º de janeiro de 2012. Lembro bem dessa data, porque quando eu decidi pelo sim, eu estava comungando na missa. E eu ainda relutava bastante. Mas, naquele dia, com a força da Eucaristia, eu decidi, falei para Deus: sim, é isso que eu quero. E ainda esperei alguns dias para que eu pudesse contar para minha mãe, para o meu pai e para minha irmã também esse desejo de ser padre. E uma coisa também que eu gostaria de colocar é que muita gente acha que padre entra para o seminário porque não gosta de mulher. Desculpe dizer, está totalmente enganado. Eu sou prova viva disso, porque, vai dizer, namorou muito? Não namorei muito. Mas já me apaixonei diversas vezes. Já sofri por amor e tal. E que também quero deixar claro que nunca procurei o seminário por frustração amorosa. Muito pelo contrário. Que não é critério vocacional, nem de longe. Frustração amorosa não é critério vocacional. Isso foi algo que, tal como a timidez, eu tive que ir trabalhando aos poucos. A última vez que eu me apaixonei por uma menina foi marcante porque isso durou bastante tempo. E eu tive também que enxergar isso por um outro lado. Enxergar que talvez esse amor pudesse não ser um amor de marido e mulher, talvez um amor mais filial, dizer um amor de irmãos. E foi aí que eu fui conhecendo um pouco mais aquilo que se passava no meu coração e também fui entendendo aquilo que Deus desejava para mim e para a minha família. E também é importante dizer o seguinte: ter vocação não significa ter condição de entrar no seminário imediatamente. Eu ainda precisei, depois de decidir que eu queria ser padre, precisei trabalhar algumas questões. Eu procurei os encontros vocacionais e fiz os encontros vocacionais durante 3 anos. Os padres conversaram comigo aquilo que precisava ser conversado. E eu fui tentando trabalhar isso até que no ano de 2014, eu tendo feito o meu último ano de encontro vocacional, no mês de outubro, finalzinho do mês, eu recebi a resposta de que fui aceito para o seminário. Que eu entraria, eu, o Breno e mais alguns irmãos, entraríamos em fevereiro próximo, para ser mais exato, no dia 9 de fevereiro de 2015. Desde então, nós seguimos essa caminhada no seminário. Somos um número um pouco mais reduzido, mas caminhamos desejando sempre cumprir a vontade de nosso Senhor. É um pouco do que eu gostaria de falar. Minha história ainda é maior do que essa, mas não há tempo de falar muita coisa, senão o Breno não vai conseguir falar também a história dele. Então eu vou passar a bola para o meu irmão. Possa falar agora. Boa noite então a todos mais uma vez, que nos acompanham. Como o Glauber disse, são muitas histórias que a gente poderia contar, mas enquanto ele falava, eu pensava, muito bem falado, pensava que quantas vezes nós ouvimos rótulos das pessoas: fulano vai ser padre, fulano tem cara de padre, fulano não tem cara de padre, nunca vai ser padre.
Por que eu me lembrei disso? Né? Porque, como o Padre Dalvan falou, né, as histórias são completamente diferentes umas das outras. Né? E eu nunca tinha pensado em ser sacerdote, né? Quando eu era criança. Assim, graças a Deus, eu sempre tive uma família católica, que me ensinou a fé, né? A quem eu sou muito grato, meus pais. Né? Toda a minha família sempre foi católica, graças a Deus. Mas eu nunca pensei em ser sacerdote. Né? Na verdade, na minha cabeça, eu sempre tive um sonho de trabalhar com música. Eu toquei desde criança, sempre tive aptidão para música, minha família também com música. Então, esse sempre foi o meu pão de cada dia. Né? E eu sempre pensei em trabalhar com isso. Nunca me vi fazendo outra coisa além disso. Então, eu já foquei a minha vida, eu coloquei como objetivo da minha vida profissional sempre esse. Nunca duvidei, nunca tive crise profissional, digamos assim. Até quando eu lembro, quando eu entrei no ensino médio, né, quantas pessoas pensando, o que eu vou fazer, qual faculdade que eu vou fazer, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu nunca tive problema nenhum, eu quero trabalhar com música e acabou, e nada vai me abalar enquanto a isso. Né, tive experiências também de namoro, né, como o Glauber falava, eu tive 2 experiências de namoro com 2 meninas e vivi a vida normalmente, só que, assim, para encurtar um pouco a história, né, na minha vida, Nosso Senhor não apresentou de cara a vocação sacerdotal. Né? Eu digo que primeiro Jesus me fez querer ser um homem para Ele, né? Um homem de Deus, como o Glauber dizia. O padre precisa ser um homem de Deus, um homem que reza, um homem que busca Deus, que quer fazer a vontade de Deus. E eu lembro que, também como o Glauber falou no ano de 2012, mas também o ano de 2012 para mim foi muito importante. Foi o ano que eu digo que eu me decidi realmente por viver para Jesus. Então eu comecei a ir à missa diariamente, comecei a conhecer a vida dos santos. É uma coisa que me ajudou muito, foi conhecer a vida dos santos, né? Conhecer a vida de Santa Teresa, que é uma santa de quem eu gosto muito, a vida do Padre Pio. Então eu comecei a ter contato com pessoas santas, com pessoas que quiseram entregar a vida inteiramente para Deus, não uma vocação ou em outra, mas primeiramente querer se entregar a Jesus. Então isso foi o que me chamou primeiramente a atenção, se entregar inteiramente a Jesus. Eu via que eu sentia um chamado de Deus, não primeiramente para ser padre, mas eu sentia um chamado de Deus para me entregar a Ele, para me entregar inteiramente, para ser de Deus, né? Para largar a vida de pecado, para largar a vida do mundo, para largar as imperfeições e me entregar inteiramente a Ele. E a partir dessa entrega, né, dessa vida de missa diária, de vida mais intensa de oração, conhecer a leitura da vida dos santos e tudo mais, e aí eu comecei a conhecer o sacerdócio. Né? Então, a partir disso, eu comecei a conhecer o sacerdócio. Então, no meu caso, eu colocava muitas barreiras para Deus. Assim. Quando o sacerdócio começou a aparecer, aquilo foi para mim como se fosse um corpo estranho. Né? E como eu disse, a minha vida, na minha cabeça, já estava totalmente pronta, né? Entre aspas. Né? Então, quando o sacerdócio começou a aparecer, aquilo foi uma coisa um pouco estranha. Mas eu colocava a barreira da música, eu colocava a barreira do namoro, eu colocava a barreira, sei lá mais qual barreira eu colocava. Mas aos poucos, com o fato de frequentar os sacramentos, de começar a rezar mais, de começar a ter mais intimidade com a palavra, foi o tempo também que eu conheci a comunidade de Na Luz, da qual eu faço parte hoje. Então, toda essa intimidade com Deus que foi crescendo no meu coração, automaticamente foi fazendo cair as barreiras que eu mesmo colocava. Então, como se Deus estivesse então preparando o terreno para que os sacerdotes pudessem entrar. Então eu comecei a perder o gosto, assim, naturalmente, aquele desejo, aquele afã que eu queria de trabalhar com música, de fazer outras coisas, tudo isso foi passando e ficou Jesus, né? Ficou a entrega a Deus. E aí eu comecei a pensar no sacerdócio. Eu lembro que, assim também como o Glauber contava, né, que o padre Giovanni perguntou a ele se ele pensava em ser sacerdote, uma confissão que eu fiz com o padre Demétrio, o padre que está lá hoje na paróquia da Ponta da Areia, lá em Niterói, Sagrados Corações, fiz uma confissão com ele, e essa confissão para mim foi a primeira boa confissão assim, que eu fiz, assim, aquela confissão de romper assim, com a vida passada. Eu fiz essa confissão, foi uma confissão muito boa, ele me deu muitos conselhos espirituais. Depois dessa confissão ele me perguntou no final, você pensou em ser sacerdote? E aí que eu comecei a pensar, e foi nesse ano que eu falei, 2012, né?
E aí eu relutei muito naquele ano, porque eu colocava essas barreiras. E aí naquele ano, todas as vezes em que eu encontrava o Padre Demétrio, em algum evento da igreja, ele falava assim comigo, vai enquanto vocacional ao seminário. Eu falava, tá bom, padre, eu vou. Mas eu nunca ia. Eu nunca ia para o encontro vocacional. Eu sempre colocava muitas barreiras. Então, só que ao mesmo tempo, essa vida de oração começou a crescer, esse desejo de me entregar a Jesus começou a crescer. Então, mais ou menos no final do ano, assim, do meio para o final do ano, eu vi que todas as barreiras começavam a cair. Eu mesmo estava fazendo com que elas caíssem, meu namoro, a música, tudo estava... Você não estava mais fazendo tanto sentido como antes, e eu me vi só eu e Deus, né, sem uma barreira. E aí, até que no ano de 2013 eu falei, tá bom, vamos dar uma chance então para o seminário. Então eu fui fazer um encontro vocacional no seminário. E eu lembro que desde o meu primeiro encontro de 2013, eu não tinha mais dúvida. Eu senti uma paz muito grande no seminário São José. Eu gostei muito daquele lugar, mas não era só uma coisa sensível, né? Eu gostei do lugar, é bonito, é legal, está aqui. Não, mas uma coisa mais interior. Eu senti que ali era o meu lugar. Senti que Deus estava me chamando para ficar ali, para me entregar a vida para Ele ali. Então, assim, o primeiro passo na minha vida foi esse: Jesus me chamando para me entregar, para que eu me entregasse a vida a Ele. E depois eu fui descobrindo o sacerdócio. E para encerrar, para encurtar a história, uma coisa também que foi muito importante na minha vida, na minha história vocacional, eu fiz 2 anos de encontro vocacional, fiz 2013 e 2014. São encontros mensais que tem no Seminário São José, né? E aí eu fiz esses 2 anos, e no ano de 2014, quando eu estava no 3º ano do ensino médio, então tive que fazer 2 anos porque eu não tinha terminado o ensino médio, né, no colégio. Então eu estudava num colégio católico lá em Niterói, no Colégio Nossa Senhora das Mercês, mas assim, uma coisa que sempre me incomodava o coração é que lá é um colégio católico, realmente é uma educação católica, tem uma capela onde tinha missa diária, uma capela bem bonita, e ali eu ia visitar o Santíssimo Sacramento, mas eu nunca via algum jovem visitar aquela capela. Isso me incomodava o coração. Era um colégio católico, tinha capela, o Santíssimo Sacramento, a missa diária. E por maiores evangelizações que pudessem haver naquele colégio, eu não via uma transformação de vida palpável em muitos jovens. Eu não vou dizer em todos, é óbvio. Até que em 2014 eu tive a graça de criar um grupo de oração no colégio, eu e mais algum outro jovem. E nesse ano de 2014 eu tive uma experiência, digamos assim, paternal muito grande. Nada demais, é uma experiência miraculosa, como diz o Padre Dalvan, é uma coisa muito ordinária, mas ali eu pude ter contato com vários jovens que não conheciam Jesus, que não conheciam a igreja, que não conheciam Deus, que estavam vivendo uma vida totalmente entregue ao pecado, e eu pude ajudar esses jovens, né? Então realmente eu vi Deus fazendo muitas coisas na vida deles. A gente fazia nada demais, a gente se reunia para rezar na capela, partilhava a palavra, fazia breves momentos de adoração. E ali Deus foi transformando a vida daqueles jovens, e muitos deles voltavam para a igreja, ou então entravam para a igreja, né? Tive a graça de vê-los, receber os sacramentos da iniciação cristã, alguns deles, né? E aí foi uma experiência muito forte. E alguns vinham conversar comigo, e eu via que eles voltavam para a igreja, e aquela experiência foi uma experiência muito, muito importante, porque o sacerdote é um homem para Deus, e sendo um homem para Deus, é um homem para as almas. E ali eu senti o meu coração ser preenchido. Eu vi o meu coração ser preenchido. E é engraçado porque eu tinha 2 experiências no colégio. Quando eu estava no último ano do ensino médio, algumas vezes eu tinha aulas à tarde. Somente o 3º ano tinha aula à tarde. Então de manhã eu estava, às vezes eu ia durante o recreio, a gente fazia nosso momento de adoração, assim, de oração. Eu estava com as pessoas, com esses jovens, às vezes aconselhava, rezava com eles, e a gente tinha o nosso momento junto. E à tarde eu estava sozinho lá. Então, no momento, quando acabava a aula, eu ia para a capela, ficava sozinho com o nosso Senhor. E ali eu pude fazer aquela experiência, né, de estar com Jesus sozinho, e ao mesmo tempo de estar com as almas, né, com as pessoas. De dar o que eu podia para as pessoas, ao mesmo tempo de estar com Jesus. E eu percebi que o meu coração estava saciado ali. Eu tive a experiência de namoro, eu tive a experiência de trabalhar um pouco com algumas coisas, de trabalhar com a música e tal, mas nada me saciava mais do que me entregar a Deus e também me entregar às pessoas. Ver as pessoas voltando para a igreja, ver as pessoas voltando para a vida espiritual, para a fé, era algo que me saciava como nenhuma outra coisa que eu já experimentei. Então, esse foi o meu grande discernimento vocacional. Então, a partir daí eu dei o meu sim para o seminário, como o Glauber falou,
recebemos a resposta no mesmo dia, quase na mesma hora, né, Glauber? Glauber recebeu primeiro e depois eu recebi dia 28 de outubro de 2014, dia de São Judas Tadeu. Exatamente. E aí, depois, desde 2015, estamos, graças a Deus, no seminário. Estou muito feliz, muito em paz na vocação que estou, né, aqui na paróquia, hoje como Padre Delvan, aqui na missão. E é isso. Bom, gente, então, a partir dessa pequena fala, né, minha, do Glauber, do Breno, acho que vocês já puderam perceber como, né, a providência de Deus ela age de maneira bastante diversa na vida de cada um. Não é? Um já tinha quase que uma vida profissional sendo na cabeça, o Glauber ele mencionou, mas ele chegou até a fazer faculdade, né? Mencionou assim, que não teve aula, né? Eu já fui para o seminário antes de começar o ensino médio, então são histórias bastante diversas, mas em todas elas, isso que é o mais importante, a ação de Deus em primeiro lugar e a correspondência daquele que é chamado, né? Então, como eu mencionei antes de passar a fala para os meninos, aqueles que quisessem fazer perguntas, eu vi algumas perguntas ali, e eu vou começar a responder, e se o Glauber e o Breno verem que podem complementar, eles, né, se sintam muito à vontade para complementar, né? Porque às vezes eu pensei numa coisa e eles também pensaram numa outra, e assim a gente vai se ajudando, né? Do mesmo modo, né, nós vivemos de alguns ângulos um pouco diferentes a vida vocacional, então às vezes também, né, a gente consegue enxergar com mais profundidade algo que o outro não consegue enxergar, né? Tá bom? Então, a primeira pergunta que nos foi dirigida hoje foi da Rani. Boa noite. Na catequese procuramos explicar a diferença entre a vocação e a profissão. Vocês poderiam falar um pouco sobre essa diferença? Bom, assim, eu vou começar, né, de uma maneira assim, muito direta e muito simples, né? A profissão é algo assim, digamos assim, muito técnico, né? Uma pessoa hoje pode estar trabalhando numa área, a pessoa pode estar, por exemplo, trabalhando com comércio, né? E amanhã ela pode estar trabalhando numa outra área, como vendedor, como técnico em alguma área, enfim, motorista, sei lá, né? São tantas as possibilidades. A vocação é um chamado, né? É um chamado que Deus faz, não é? E que engloba toda a sua vida, não um momento, não um exercício de algo prático para o seu sustento. É claro, há pessoas, né, que quando elas vão fazer o seu discernimento profissional, né, vamos pensar, uma pessoa que se sente chamada à vida matrimonial e ela discerne, né, ela gosta, né, por exemplo, de trabalhar com a parte comercial, né? Então ela vai, né, ou administrativa, vai fazer faculdade, trabalhar com essa parte, não é? Mas é uma questão profissional, né? Então, embora ela tenha aquela formação e ela viva aquilo, ela pode hoje estar no comércio, amanhã ela por não ter a oportunidade disso, ela pode ir para uma outra área, enquanto a vocacional não. E a vocacional ela tem a questão sobrenatural, acima de tudo, em primeiro lugar, é uma questão sobrenatural, é Deus que te chama, não é? A encontrar salvação através daquele caminho, tá bom? Então, ao menos eu pontuo isso inicialmente, não sei se os meninos querem complementar? Não? Não, a questão que eu vejo também é que a vocação é algo muito mais duradouro do que uma profissão, né? Quando uma pessoa escolhe, por exemplo, ser engenheiro, ser vendedor, alguma coisa desse tipo, ela pode um dia trocar de profissão, pode ser qualquer outra coisa. Mas se um dia o padre resolveu ser padre, ele vai ser padre até morrer. Entende? Esse chamado de Deus, ele é muito mais duradouro, permanece por toda a eternidade. Só isso. E até mesmo, por exemplo, a vocação matrimonial, né? Matrimonial é chamado a viver aquela vocação com aquela pessoa com que se decidiu casar para a vida toda, né? E é uma coisa que não é uma coisa que a gente faz, né? A vocação não é uma coisa só que a gente faz. Por exemplo, um engenheiro, ele, por mais que ele se dedique a vida inteira àquilo, com estudos, com trabalho, ele vai lá, faz um trabalho e depois ele volta e tem a vida dele. O sacerdócio, a vida matrimonial, enfim, qualquer vocação que você tem,
você se dedica a sua vida inteira naquilo. O padre não é padre só quando está celebrando isso, quando está celebrando ou qualquer sacramento. A mesma coisa um casal, não é só um casal quando está com o filho ou com a filha. Tem a vida inteira para sempre. Né? Exatamente. Acho que a questão é, a profissão você está, né, enquanto está fazendo alguma coisa, né? E a vocação mesmo é o ser, né? O padre é padre, né, independente do que seja, pode estar dormindo, é padre, né? Se é a vocação matrimonial, é a vocação a ser esposa, né? Então é uma questão mais de ser do que de fazer, né? Então o padre não se define pelo que ele faz, mas pelo aquilo que ele é, né? A vocação matrimonial não se define por aquilo que ele faz, né? Ou ela faz, mas por aquilo que é. Vamos para a segunda pergunta. O Ederson Mendonça. Sua bênção, padre, boa noite, aos sinais também. Se um rapaz ou uma moça se sente chamado ao sacerdócio ou à vida consagrada, mas não deseja seguir e opta por outra vocação, isso pode atrapalhar na salvação? Olha, é uma questão assim bastante complicada, eu diria bastante complexa. Eu não vou dizer assim que se a pessoa, né, ela é chamada por Deus, ela ouve esse chamado e ela opta livremente por não corresponder, que ela não vai se salvar, né? Porém, ela vai estar deixando de seguir o caminho que Deus trilhou para ela. Então, assim, uma comparação que me parece talvez simples para ajudar a gente a entender isso, seria como dizer, eu, padre Dalvan, sou chamado por alguém que mora em, sei lá, em Vila Velha, Espírito Santo. Estou sendo Vila Velha, Espírito Santo porque é um lugar que eu nunca fui, né? Espírito Santo é um estado que eu nunca fui. Alguém está chamando o padre Dalvan para ir até um certo lugar lá em Vila Velha, Espírito Santo. Como eu não fui, vai ser me apresentado um caminho. Olha, o caminho é esse, padre, você vai pegar tal estrada, em tal lugar você vai pegar tal lugar, tal BR, e assim você vai fazendo, né, pelo mapa para chegar até lá. Então é o caminho, né, o mais curto, o mais rápido, o mais seguro para chegar naquele lugar. Eu posso dizer, não, eu não vou seguir esse caminho, eu não vou pegar aqui e subir, né, para o norte do estado do Rio de Janeiro, passar por Campos do Espírito Santo. Eu vou descer primeiro lá em Santa Catarina, depois eu vou lá no Mato Grosso, e depois eu vou dar a volta por Brasília, e vou vir por Minas Gerais, depois pela Bahia e vou sair do Espírito Santo. Eu posso chegar lá, mas eu vou demorar mais, eu vou correr mais risco, eu posso me perder no meio do caminho. Então eu acredito que optar livremente por não corresponder à vontade de Deus é você querer fazer um atalho. É você que está inventando um caminho. Você está dispensando, inclusive, os auxílios que Deus tem pronto a te dar naquele caminho que Ele te chama. Você pode chegar ao caminho, você pode se salvar, né? Mas você pode se perder. É claro, também é importante dizer, pode ser que alguém correspondendo à vocação que Deus chama, não se salve. A gente tem que deixar isso bem claro. Tudo bem, Deus me chamou a ser padre, pronto, eu sou padre, padre eu vou, então eu estou com a minha salvação garantida. Não, eu tenho que fazer por onde na minha vida sacerdotal, para também encontrar a salvação, a santidade. Acima de tudo, além da salvação, a santidade. Não é? Mas é compreender, esse caminho que Deus me chamou é o caminho mais seguro, o caminho mais certo. Se eu optar por outro caminho, eu vou estar querendo fazer um atalho e, né, a chance de eu não chegar no caminho, no destino é grande, de eu me perder, de eu perder tempo, enfim. Né? É mais ou menos isso. Não sei se a comparação foi feliz ou não. Não sei se os meninos... Alguma complementação? Vamos à terceira pergunta, o Matheus Pinheiro. Qual a importância do sacerdote para o discernimento da vocação sacerdotal seria de nós jovens? Alguém de vocês quer responder para não ficar só comigo? Acho que já Já joguei para primeiro. Bom, eu acho assim, a importância do sacerdote é muito grande. Primeiro porque eu acho que isso toca também no mundo do sacerdote, né, que é pastorear também o povo de Deus. Uma das funções do pastor é mostrar o caminho. Eu lembro agora da história de São João Maria Vianney, quando chegou em Ares, na cidade onde ele foi
padre não sabia chegar. E aí ele viu um menininho e falou assim: meu filho, onde é o caminho para Ars? Aí ele mostrou o caminho para Ars. Falou assim: tá bom, você me mostrou o caminho para Ars, então eu vou te mostrar o caminho para o céu. Então é essa a função do padre. E eu, como o padre vai falar, um dos maiores meios para a salvação é a vocação que Deus te deu. Se Deus te deu, você pode salvar fora da vocação, mas muito mais fácil salvar na sua vocação. Então, um sacerdote que te mostra o caminho, que te mostra o que fazer, vai te ajudar muito no seu discernimento vocacional. Eu acho que por dois motivos. Primeiro, como eu falei, o padre vai te mostrar o caminho. Segundo, pelo próprio testemunho. Se é um bom padre, o testemunho já ajuda 50%, eu diria. Né? Você vê um bom padre, você consegue ver, nossa, um padre que é fiel à igreja, um padre que é fiel à vocação, eu quero isso para a minha vida. Ou então, não, eu só estou admirando, mas eu vejo que não é para mim. Então, se um padre viver a vocação, pelo próprio testemunho dele, eu acho que já ajuda para um jovem discernir a vocação. Uma coisa que eu sempre penso nessa questão do discernimento vocacional é que o sacerdote ele deve estar pronto para escutar. Né? Não só nessa questão, mas sempre, mas sobretudo nessa questão do discernimento vocacional. Quando o jovem procura que o padre se disponha, escute esse jovem, acompanhe esse jovem e dê as orientações corretas, né? Em comparação com isso que o Breno estava falando. E isso também, essa questão que o Breno colocou muito bem sobre o testemunho, é algo que eu costumo sempre falar quando tenho uma oportunidade. O testemunho é fundamental. É aquela frase que eu também ouvi há muito tempo atrás, mas gosto sempre de repetir. Palavras movem, testemunhos arrastam. Testemunho é muito mais eficaz, é muito mais forte. Então, quando a gente vê um padre que ama a igreja, que procura viver bem a vida sacramental, fazer as suas orações, que leva o seu povo a rezar, né, a gente consegue perceber e imaginar o quanto o sacerdócio é bonito. E da mesma forma também, a procura ter uma relação familiar agradável, que sabe conversar, que sabe trabalhar junto quando é necessário trabalhar junto. É um pouco disso. Então, assim, só a nível um pouco de complementar, né, isso que eles falaram, eu penso assim, até algo que eu vivia na infância, né, eu dizia, embora eu tenha pensado em ser padre logo lá atrás, mas quando eu era criança, eu vivia aquilo que muitas crianças vivem, né? A gente um dia quer ser uma coisa, outro dia quer ser outra, no sentido profissional, né? Então eu lembro que eu sou da região rural, né? Então às vezes o veterinário ia cuidar lá dos animais do meu pai e eu dizia, eu quero ser veterinário. Aí às vezes eu via, né, passar os aviões da Força Aérea, né? Eu dizia, não, eu também quero ser militar. Então assim, as coisas vão encantando, enche os nossos olhos, né? Então quando a gente vê uma coisa que nos encanta, a gente quer aquilo. Depois, é claro, quando a gente cresce, adulto, a gente discerne que não é só a aparência que é o importante, na verdade é muito mais a essência da coisa, né? Mas é óbvio que quando há um bom padre, né, um padre que testemunha de fato a sua vocação sacerdotal naquela comunidade, ele está fazendo, como dizia o Breno, 50% do trabalho vocacional, né? Naquele lugar, porque se tem, né, chama a atenção. Então o jovem, se ele é chamado ao sacerdócio, ele olha para aquele padre e pensa, por que não eu então, né? Eu vejo que vale a pena, né? Eu vejo como é bonito, é sacrificante e tudo mais, mas como é belo seguir aquela vocação a qual Deus nos chama. Então é claro que o sacerdote, ele ajuda como testemunho e acolhendo, né, como dizia, ouvindo, né, perguntando, né, como foi o caso do Glauber, né, não pensa em ser padre, não foi na confissão do Breno, né, não pensa em ser padre também. Então, isso é bastante importante, né? Na verdade, toda vocação ela se apoia, né? Há um casal da nossa paróquia, se eles ouvirem isso, eles vão saber que eu estou falando deles, que quando eu era diácono em 2015 aqui me disse, né, que o modo como eu levava a sério a minha vocação, né, eles acham isso, né, então, que eu levava a sério a minha vocação, edificava eles eram noivos na época, né, e eu respondi, né, a essa fala deles, essa interjeição deles, dizendo, olha, mas o modo como vocês levam a sério também a vocação matrimonial que vocês estão a desposar, né, em breve vão se casar, já são casados hoje,
hoje, né, já tem filhos, filhas, né, usando pista, tem filhas, edifica também, né, porque quando a gente vê alguma vocação bem vivida, a gente também olha para a nossa vocação e passa a amar mais ainda a nossa vocação, não é? Então, eu vou deixar aqui uma última palavra para encerrar, depois se os meninos também quiserem deixar uma palavra para encerrar. Muitas vezes as pessoas falam, né, da vocação sacerdotal como se ela fosse somente sacrifício, dificuldades, lutas, renúncias. De fato, em primeiro lugar, toda vocação ela exige de nós renúncias. Foi o que disse Jesus no Evangelho: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Sim, isto existe, essa renúncia, este sacrifício, não é? Cada um com as suas, né? Por exemplo, citar, eu estou a quantos quilômetros, sei lá, 2.000 e poucos quilômetros de distância da minha família, é uma coisa que Deus hoje me pede, né? É um sacrifício, entre tantos outros, como pede do Glauber, do Breno, e vai pedir deles cada vez que eles forem dizendo sim, né? Os sacrifícios são pedidos, mas esses sacrifícios, eles não chegam aos pés da alegria da realização de viver aquilo que Deus te pede, né? Então, a pergunta que muitas vezes as pessoas fazem é: você é feliz sendo padre? Eu estou às portas de completar 5 anos de padre, dia 10 de outubro, 5 anos de padre. É pouco, né? Perto de tantos padres que vivem isso há 25, 30, 40, 50 anos. Mas eu diria que, eu digo, na verdade, que eu sou muito feliz nessa vocação. Às vezes a gente se entristece com algumas coisas, se aborrece com outras, se questiona, mas nada disso chega aos pés da alegria de ter podido dizer sim ao Senhor, né, e de corresponder, né? O Breno falava dessa questão, né, dessa realização de ele ajudar as pessoas, os jovens lá. Quando nós padres, né, ouvimos uma pessoa, né, a minha experiência, quando eu ouço uma pessoa, seja em atendimento de confissão, seja na direção espiritual, e eu vejo que Deus me usou para ajudar aquela pessoa. Quando uma pessoa diz: olha, padre, aquilo que o senhor falou mexeu comigo, foi uma resposta de Deus, como isso alegra o coração. É saber, não, esse é o meu lugar, é por aqui que Deus me chama, e como isso me faz feliz. Então, de fato, como eu sou feliz como padre, né, não simplesmente no lugar onde eu estou. Hoje Deus me chama a estar aqui, eu estou muito feliz aqui, e eu estarei muito feliz aqui até que Deus queira que eu esteja aqui. Como eu creio que eu vou ser muito feliz em qualquer outro lugar, né, onde Deus me chamar a viver, né? Essa é a questão. Eu sou padre e eu serei padre onde eu estiver, aqui ou fazendo uma missão, sei lá, né, em qualquer outro continente, talvez um dia, não sei, Deus é que sabe, não é? Mas o que importa realmente é viver essa vocação, é onde Deus me chama, corresponder a essa vocação, né? Eu sou realmente muito feliz com isso, não é? E espero que Deus me dê a graça de ser fiel até o último respiro da minha vida nessa vocação que Ele me chama. Então, padre, o senhor falou 2 palavras assim, muito importantes, né? Felicidade e sacrifício, né? Até indo ao encontro da pergunta que o Matheus colocou ainda há pouco, né? É muito mais difícil ser feliz fora da vontade de Deus do que cumprindo a vontade de Deus, né? Quando a gente tem esse chamado no coração, a gente já sente aquela pontinha, já sente até uma certa felicidade. Pelo menos comigo foi assim, né? Quando eu descobri, eu senti aquele chamado no coração, mas eu não me senti mal por sentir esse chamado. Pelo contrário, me senti muito bem. E falando, não vou dizer que é mais do sacrifício, mais da felicidade, mas é um pouco dos dois. Porque, graças a Deus, voltando a dar até um pouco do meu testemunho, na minha relação com minha família, inclusive está assistindo nesse momento, eu mando um beijo e peço bênção dos meus pais, minha relação com eles sempre foi muito boa, né? Muito boa graças ao nosso bom Deus. Então, quando eu decidi ir para o seminário, quando eu me via saindo de casa, assim, pegando as malas e saindo, e quando isso se concretizou, doeu, não foi fácil. Foi muito difícil para mim, muito difícil
para minha mãe, para meu pai, para minha irmã. Mas também a gente sentiu uma alegria muito grande, porque a gente sabia, primeiro eu senti o que era a vontade de Deus que eu estava cumprindo. E a minha família sentia que eu estava feliz. E a minha felicidade levou felicidade para dentro da minha casa. Então hoje eu posso perceber, e a minha família também pode perceber, né, que eles são muito mais felizes me vendo servindo ao altar, me vendo agora participando da live aqui com o Padre Dalvan e com o Breno, né, me vendo seguindo a vocação, do que se eu estivesse nesse momento em casa e não seguisse o chamado de Deus. É um pouquinho do que eu queria colocar. Então, assim, para encerrar, uma coisa que eu pensava quando o Padre Dalvan falava, assim, existem pessoas, a gente está vivendo uma geração, eu acho, que tem muito medo de fazer as coisas definitivas. Assim, às vezes a gente vê, o padre deve saber muito melhor que a gente, que atende as pessoas, e os jovens hoje assim, fazem uma faculdade e depois larga aquela faculdade, fazer outra, faz uma outra, depois faz a outra, e está no trabalho, depois faz. Assim, tem muita gente que tem dificuldade de fazer escolhas definitivas, tem medo, na verdade, né? Eu acho que muito, em relação ao sacerdócio, muito desse medo também está na questão do sofrimento, do medo da solidão, do medo de não dar conta, do medo de fazer isso, medo de tanta coisa, né? E assim, eu queria dizer que sofrimento nós vamos ter em qualquer vocação. Sofrimento vai existir em qualquer vocação. Porque o sofrimento não está nessa vocação naquela. O sofrimento está em qualquer pessoa que quer amar alguém. Vocação, se a gente pudesse definir a vocação em uma palavra, a gente poderia definir em amor. É o amor a Deus, primeiramente, e o amor às almas. Se você quer casar, você vai ter sofrimento na vida de casado. Se você quer ser padre, se você quer ser religioso, vai ter sofrimento de religioso. Mas o sofrimento faz parte de toda pessoa que ama. Porque você só prova que ama alguém quando você sofre por alguém. Uma mãe nunca provaria o amor por um filho se ela não sofresse pelo filho. Qualquer mãe tem a experiência dos primeiros meses do filho, quando ele chora de madrugada. Você já cuidou dele o dia inteiro, já deu mamar, já cuidou dele, já botou para dormir, mas de madrugada ele chora te acordando. Você não sente nenhum prazer em fazer aquilo, você faz por amor. É aquilo te causa um sofrimento, entre aspas, físico. Você quer dormir, não consegue, descansar, não consegue, mas você faz por amor. Então não é fácil, não é um mar de rosas. O sacerdócio também não é um mar de rosas, mas quando você faz por amor, aquilo se torna mais leve. Quando você faz por amor a Deus. Então, o que eu poderia dizer de encerramento? Né? Há uma semana atrás nós celebrávamos Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio de Loyola teve uma sacada muito grande, muito boa, para os discernimentos vocacionais, digamos assim. Santo Inácio de Loyola dizia o seguinte: nós fomos criados para amar e servir a Deus. Ponto. Essa é a primeira coisa que a gente tem que saber na nossa vida. Porque tem muita gente que às vezes se pergunta: será que eu vou ser padre? Será que eu vou ser freira? Será que eu vou ser casado com alguém? Será que eu vou ser isso? E coloca isso como o fim último de tudo. O fim último de tudo não é ser padre ou ser freira. O fim último de tudo não é casar com esse ou com aquele. Como o Padre Dalvan falou, a gente pode estar na vocação certa e não se salvar. Primeiro de tudo, a gente tem que querer amar e servir a Deus da melhor forma possível. Ou seja, querer ser santos. E quando eu quero amar a Deus, quando eu quero servir a Deus, quando eu quero buscar a santidade, a vocação vai me ser mostrada, a vocação vai me ser colocada diante dos olhos. Então, as pessoas que têm às vezes medo, têm receio de se entregar a Deus, se entregar numa vocação, se entregue a Jesus, se entregue a Jesus. E se você sente um desejo, uma inclinação ao sacerdócio, se sente um desejo de procurar o seminário para discernir, não tenha medo, porque o sofrimento você vai encontrar em qualquer vocação. E o maior dos sofrimentos vai ser não seguir a sua vocação. O maior dos sofrimentos. Porque se você tem uma vocação, Deus te criou pensando na sua vocação. Você vai servir a Deus, você vai amar a Deus na sua vocação de modo melhor do que fora dela. Então o maior sofrimento da sua vida vai ser não seguir a vocação. Então, não tenha medo. Se sente chamado a ser padre, se sente chamado a discernir a vocação, vá. Primeira coisa, porque discernir a vocação sacerdotal não significa ser padre diretamente. Significa discernir, pensar. Então, se você sente essa inclinação, vá. Não tenha medo do sofrimento. Porque, a não ser que você não queira amar a Deus. Se você não quiser amar a Deus, tudo bem, você não vai sofrer. Mas se você quer amar alguém, você vai sofrer pela pessoa. Qualquer pessoa que você deseja amar, você vai sofrer por ela. Mas o sofrimento não vai ser algo
pesado, vai ser algo leve, porque você vai fazer aquilo por amor. Então vamos rezar juntos uma Ave Maria, né, suplicando a Virgem Maria que interceda por cada um de nós, por todos os sacerdotes, especialmente também pelos jovens que são chamados a esta vocação, para que sejam generosos e correspondam ao chamado de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite, Deus abençoe a todos e até a nossa próxima partilha vocacional, que vai ser sobre o matrimônio.